Fala galera, beleza? Vamos então para mais uma aula da IBD dos jovens, né? E hoje a gente vai falar da lição 9, a relevância dos 10 mandamentos na igreja. Eu quero ler dois textos para a gente falar desse assunto, ambos no livro de Êxodo. Então o primeiro texto, apenas um versículo, é Êxodo capítulo 19, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. E também no livro de Êxodo, o capítulo 20, né? Já que nós vamos falar dos 10 mandamentos, vamos então ler os 10 mandamentos, que se encontram em Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 17. Diz assim: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Quando nós falamos dos 10 mandamentos, normalmente o pensamento que vem na cabeça é 10 mandamentos, isso é coisa da lei, isso é coisa do Antigo Testamento, é coisa do passado. Ou seja, não tem nada a ver com o cristianismo de hoje, não tem mais nada a ver com o cristianismo da Era da Graça. Será que esse pensamento está certo? Será que nós realmente vivemos a época da graça e a lei, então ela não tem mais valor? Né? A lei ela foi anulada pela graça, né? Será que o Antigo Testamento é a época da lei e o Novo Testamento é a época da graça? É muito comum nós vermos as pessoas falando dessa maneira, que o Antigo Testamento é a lei e o Novo Testamento é a graça. Se você pensa assim, eu quero te dar uma notícia: você está errado. O Antigo Testamento não é a época da lei e o Novo Testamento não é a época da graça. Na verdade, a lei e a graça sempre andaram juntas. Sempre andaram juntas. Se nós pensarmos assim, né, que na época que o Antigo Testamento é a época da lei, como foram então salvos os homens da época do Antigo Testamento? Pela lei? Pela lei é impossível alguém ser salvo pela lei, porque para ser salvo pela lei, a pessoa teria que cumprir toda a lei. E isso era impossível ao ser humano cumprir toda a lei, por causa da nossa natureza, nós somos pecadores, né? Então a lei e a graça sempre andaram juntas. Deus sempre foi um Deus de graça. Ele não foi um Deus de graça só no Novo Testamento. Ele é um Deus de graça desde o princípio. E você vai ver no Antigo Testamento várias passagens que vão mostrar a graça de Deus. Por exemplo, Adão e Eva, quando eles pecaram,
né? E aí eles estavam nus e ficaram envergonhados, se cobriram com folhas de parreira. E aí, quando eles estiveram diante de Deus envergonhados, o que Deus fez? Deus cobriu a nudez dele, Deus cobriu a vergonha deles com peles de animais, já apontando para a graça, já apontando para o sacrifício de Cristo, né? Um cordeiro ali, um animal foi morto, né? Para que aqueles homens, para aquele homem, aquela mulher fossem então cobertos da sua vergonha e da sua nudez. Isso já estava apontando para a graça. Você vai ver a graça também quando Deus chama Abraão. Deus chamou Abraão e escolheu. Qual o mérito de Abraão para ter sido escolhido por Deus? Nenhum. Abraão era de uma família pagã, que vivia numa terra pagã. Provavelmente Abraão também adorava ídolos pagãos. E ele não tinha nenhum mérito em Abraão. Deus foi simplesmente escolheu Abraão. Isso é graça de Deus. Você vai ver também uma expressão da graça de Deus, um apontamento para a graça de Deus, vamos dizer assim, naquela passagem entre Davi e Mefibosete. Quem era Mefibosete? Mefibosete era neto de Saul, filho de Jonatas. E quando Davi assume o trono, assume o reino de Israel, ele procura saber se havia algum descendente de Saul ainda vivo, né, já que todos haviam sido mortos. E aí falaram de Mefibosete, né, que era um neto de Saul, filho de Jonatas, e que era deficiente por causa de um acidente que ele sofreu ainda criança. E aí Davi então manda chamá-lo. E qual era a expectativa de Mefibosete? Quando o rei manda chamar, de que ele ia morrer, porque esse era o processo natural, né? Davi tinha assumido o reino, e aí esse era o costume da época. Quando um rei assumia, né, a família do rei anterior ela tinha que ser toda exterminada. Para quê? Para que não houvesse nenhum descendente depois que quisesse reivindicar o trono, né? Então Mefibosete já foi para esse encontro pensando: eu vou morrer, o rei vai me matar, né? Porque ele vai pensar que no futuro eu vou reivindicar o trono. Mas, na verdade, Davi acolheu Mefibosete, honrou Mefibosete, colocou ele em sua mesa, né? Mefibosete se assentava todos os dias na mesa do rei, junto com o rei. Isso é um apontamento da graça de Deus, porque por causa da sua deficiência, ele não poderia jamais se sentar à mesa com o rei, né? E então isso aponta para a graça. Então esses são exemplos, né? Alguns aqui, contando aqui rapidamente, exemplos da graça de Deus no Antigo Testamento, né? Então sempre teve graça e sempre teve lei, né? Quando Deus fala com Adão e Eva, por exemplo, não coma da árvore, isso é uma lei, foi uma ordem de Deus. Quando fala ainda com Adão e Eva, sejam fecundos, multiplicai, enchei a terra, é uma ordem de Deus, é uma ordem que Deus está dando a Adão e Eva. Isso já era lei. Então sempre teve lei e sempre teve graça, né? Agora, a revelação da lei de Deus, expressando a sua vontade, né, encontrada aqui, registrada nas Escrituras, isso se deu nos tempos de Moisés. Não quer dizer que antes de Moisés não tinha lei. Tinha lei porque Deus dava ordens aos seus homens, aos seus servos. E também tinha graça, que ele sempre manifestou a sua graça, né? Então essa lei revelada, essa lei ela foi revelada ao longo dos tempos e ela possui 3 aspectos. Então é importante a gente observar isso, observar o contexto em que cada lei ela é dada, né? A quem ela foi dada e qual o objetivo dessa lei. Quais são esses 3 aspectos da lei? O aspecto civil, o aspecto religioso ou cerimonial e o aspecto moral. Então são esses 3 aspectos: civil, religioso e moral. O que é o aspecto civil, a lei civil? Representa a legislação da sociedade israelita, né? Meio que um código civil mesmo, né? Que foi dado à nação de Israel, que tinha como finalidade regular a sociedade civil do Estado teocrático de Israel. Então eram leis que organizavam o povo como sociedade, e aí tinha as punições, né, de acordo com cada lei, com quem não cumprisse, como um código civil realmente. Então esse é o aspecto civil da lei.
E tem o aspecto religioso. O que seria o aspecto religioso? Representa a legislação levítica do Antigo Testamento, né? Ou seja, prescreve todos os sacrifícios e simbolismo cerimonial. E esse aspecto religioso tinha como finalidade imprimir nos homens a santidade de Deus e apontar para Cristo, o Messias. E isso foi cumprido na sua vinda. Quando Jesus nasceu, viveu na terra, se cumpriu então esse aspecto religioso da lei. Mas também tem o aspecto moral. O que é o aspecto moral da lei? Representa a vontade de Deus para o ser humano, no que diz respeito ao comportamento do homem e aos seus principais deveres. Tem a finalidade de deixar bem claro ao homem os seus deveres, revelando as suas carências e auxiliando o homem a discernir entre o bem e o mal. Então é fundamental que quando lemos o texto bíblico, que a gente saiba identificar a que tipo de lei o texto está se referindo e conhecer então a aplicabilidade dessa lei ao nosso contexto. Então quando a pergunta é, estamos debaixo da lei ou debaixo da graça? Então a gente precisa analisar o quê? A lei civil de Israel, nós estamos debaixo da lei civil de Israel? Não, nós estamos debaixo da graça de Deus em que o Evangelho atinge todos os povos, raças, tribos e nações. Nós estamos debaixo da lei religiosa. Qual era a lei religiosa? Como eu falei, a lei levítica, que apontava para o Messias, né, com todos aqueles sacrifícios e rituais. E que foi cumprida em Cristo. Né? Nós estamos debaixo dessa lei? Não. Porque Cristo já cumpriu tudo isso e Ele não nos prende a nenhum desses rituais. Por quê? Porque nós temos livre acesso ao seu trono pelo seu sangue. Nós estamos debaixo, então, da lei moral de Deus? Se for no aspecto da condenação, também não. Nós não estamos debaixo da condenação da lei moral de Deus se nós somos resgatados pelo sangue de Cristo e estamos cobertos pela sua graça. Então nós não estamos debaixo da condenação da lei moral. Mas, no entanto, estamos sim sob a lei moral de Deus, no sentido em que essa lei moral representa o caminho traçado por Deus no processo de santificação. Processo esse que é efetivado pela pessoa do Espírito Santo. Então, nesse caso, a lei moral de Deus é uma expressão da graça de Deus, representando a revelação da sua vontade, vontade objetiva e vontade proposicional. E essa lei moral, né? Essa lei moral que representa o caminho de Deus para o processo de santificação na pessoa do Espírito Santo, que é a expressão da vontade de Deus, a expressão da graça de Deus, ela está resumida nos 10 mandamentos. Então, por isso que os 10 mandamentos é relevante. Por isso que os 10 mandamentos têm relevância para nós, têm relevância para a igreja. Então, a gente precisa observar 3 considerações sobre os 10 mandamentos. Primeira consideração, os 10 mandamentos são palavra de Deus, palavras de Deus. Né? Moisés que transmitiu, mas o autor é Deus, foi Deus que falou, saiu de sua boca, saiu da boca de Deus. Então é a palavra de Deus. A segunda consideração, os 10 mandamentos apresentam a aliança de Deus com Israel. Deus está fazendo uma aliança com seu povo e ele deixa os mandamentos para serem observados. Né? Numa aliança, quando nós fazemos uma aliança com uma pessoa, por exemplo, o casamento, né? Quando eu fiz uma aliança com minha esposa, é uma aliança onde ambos têm que fazer a sua parte para que isso dê certo. Deus faz sempre a parte dele e nós temos feito a nossa parte. Como saber qual é a nossa parte? Observando os mandamentos. Né? E a terceira consideração é que os mandamentos apontam para relacionamento. Né? São 2 linhas de relacionamento nos 10 mandamentos. Uma é uma linha vertical, apontando para o relacionamento do homem com Deus. E a outra linha é uma linha horizontal, aponta para o relacionamento do homem com o próximo. Então vamos falar desses aspectos do relacionamento, né? E aí a gente vai falando de cada mandamento. O homem em relação a Deus. Os 4 primeiros mandamentos, eles tratam disso, do relacionamento entre o homem e Deus. Esses mandamentos, cada um deles,
vai revelar uma característica de Deus, né? O primeiro mandamento, por exemplo, Êxodo capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses além de mim. Qual é a característica aqui de Deus? Que Deus é único. Deus é único. Então, nesse versículo, Deus está chamando a atenção para si mesmo, em primeiro lugar. Ele está dizendo, não existe outros deuses. Não existe, só tem eu de Deus. Então, ele está proibindo a idolatria aqui. Então, Deus é único, a unicidade de Deus. Essa é a primeira característica de Deus no primeiro mandamento. E no segundo mandamento, Êxodo 20, do 4 ao 6. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então, qual é a característica de Deus aqui no segundo mandamento? A espiritualidade de Deus. Deus é espírito, ele não tem corpo. Então, por isso que ele fala para não fazer imagens, né? Então, isso aqui mostra como também nós devemos cultuar a Deus. Não temos que fazer imagens de Deus que vão representar Deus, não. Ele proíbe isso aqui, né? Então, qualquer imagem que a gente venha fazer tentando buscar uma representação de Deus, isso é pecado. Terceiro mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Qual é a característica de Deus aqui? A santidade de Deus. Deus é santo. O nome de Deus revela o seu caráter. Então não é para a gente falar o nome Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, né? E quantas vezes nós vemos isso, vemos as pessoas fazendo isso, né? Tratando Deus como se fosse um nome qualquer, colocando Deus nas letras de algumas canções de qualquer jeito, como se fosse qualquer coisa. Deus é santo. Deus, ele é santo. Esse nome, o nome de Deus, revela esse caráter de Deus, revela essa qualidade, essa característica de Deus, a santidade de Deus. Por isso nós não podemos falar de qualquer maneira, né? Por isso nós devemos ter temor em falar o nome de Deus. O quarto mandamento vai revelar a soberania de Deus, né? Lá no versículo 8 de Êxodo 20, ele fala, lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Reconhecer a soberania de Deus, guardando um dia de descanso, né? E aí tem essa polêmica do sábado, tem que guardar o sábado, não tem que guardar sábado, guarda domingo, esse tipo de coisa. Assim, para resumir, essa palavra aqui, Shabat, no hebraico, Shabat, não quer dizer sábado, né? Aqui na Bíblia, tudo bem, foi traduzido, colocaram sábado, porque os judeus costumam fazer o Shabat no sábado, mas Shabat não quer dizer sábado. Shabat quer dizer dia de descanso, porque vem da raiz da palavra Shvat, que é uma outra palavra em hebraico, que quer dizer cessar, descansar. Então, Shabat não é sábado, Shabat é o dia de descanso, né? O importante aqui é o conceito, a ideia, o princípio de que nós devemos separar um dia para Deus, né? Consagrar um dia inteiro para o Senhor, né? E não necessariamente o sábado. E aí vem então os próximos mandamentos, os 6 próximos mandamentos, vai falar do relacionamento do homem com o próximo, o homem em relação ao homem. Ou seja, Deus quis garantir aqui o desenvolvimento dos relacionamentos humanos, né? E aí o quinto mandamento, Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. O que Deus está querendo ensinar aqui? O respeito aos representantes de Deus, o respeito às autoridades. Ué, pastor, mas as autoridades, todas as autoridades, representantes de Deus, mas aqui só fala de honrar pai e mãe, porque é em casa, honrando pai e mãe, que nós aprendemos a respeitar e honrar as demais autoridades.
Se eu não honro meu pai e a minha mãe, se eu não aprendo esse princípio, se eu não tenho comigo esse princípio, eu não vou conseguir honrar as demais autoridades. Eu não vou conseguir honrar os pastores, os líderes, as autoridades políticas, o que for. Por quê? Porque eu não honrei pai e mãe, eu desrespeitei esse princípio. Eu desrespeitei os meus pais. Então tudo começa em casa, é o que Deus está mostrando aqui. Começa em casa, começa no lar, porque os pais são as nossas primeiras autoridades. Então, se eu não honro pai e mãe, eu não vou honrar autoridade nenhuma. Então, por isso a importância de honrar os pais. Aí vem o 6º mandamento: não matarás. Êxodo 20, versículo 13. Não matarás. É a proibição do homicídio. Deus... Como assim? Peraí, pastor, peraí. Vamos com calma. Proibiu o homicídio, mas não é o povo de Deus, o povo de Israel está saindo do Egito para adorar a Deus, para servir a Deus, para ser uma nação santa. Como assim não matarás? Eles vão matar um ao outro? Deus conhece a maldade do coração do homem. Deus sabe que o homem por si só, ele é mau, a sua natureza é caída. Então Deus freia essa maldade nesse mandamento, né? E nos exorta a ter o respeito, nos exorta ao respeito e à integridade física do próximo, né? E é bom lembrar que a lei, ela não se prende só à ação, mas ela também vale para a intenção. Ela também vale para a intenção. E lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 15, diz que todo aquele que odeia seu irmão é um assassino. É forte, né? Todo aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Ou seja, se você fala que odeia alguém, você é um homicida. Você está violando essa lei, esse mandamento, não matarás. E num mundo hoje onde a gente vive essa cultura doida aí dos haters, né? Onde cada um vai pregando ódio, fazendo seus discursos de ódio à torta e à direita, do jeito que eles bem entendem e querem fazer, né? Aí você vê como que o mundo está mergulhado, né? Distante de Deus, vivendo aquilo que Deus não quer, aquilo que não é a vontade de Deus. O próximo mandamento, o 7º, é Êxodo 20, versículo 14. Não adulterarás. Não adulterarás. Fala sobre a família. A família é sagrada. Esse mandamento, ele protege a família, protege o casamento, protege o matrimônio, porque foi instituído por Deus. E aí a gente tem que lembrar também que não está falando só de ação. O mandamento não fala só de ação, mas fala também da intenção. Lá em Mateus, no capítulo 5, eu vou abrir lá, Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28 fala assim: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Aqui, ó, Jesus recitando o mandamento, o 7º mandamento. Não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Lembra lá do homicídio, do não matarás, que eu falei da intenção? Não é só a ação, mas é a intenção. Aqui a mesma coisa. Jesus deixa isso claro. Ele mostra que a lei tem a ver com os pensamentos, com as intenções do coração. Não é só a ação, mas a intenção. Se eu pensei em adulterar com ela, se eu desejei estar com aquela mulher, eu já estou cometendo adultério. É isso que Jesus está ensinando. É a intenção do coração. E aí o 8º mandamento, Êxodo 20, 15. Não furtarás. Ah, pastor, isso aí tiro de letra. Nunca roubei na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Há muitas maneiras de violar esse mandamento. Há muitas maneiras. Quer ver? Se você é patrão e você não paga o que é justo ao seu empregado, você está roubando. Você está violando esse mandamento. Se você é empregado e você não faz o trabalho correspondente ao salário que foi combinado, você está roubando o seu patrão. Se você vai cobrar uma dívida e você cobra além do valor,
você está roubando aquela pessoa. Se você espera o seu chefe sair para imprimir a apostila da tua faculdade escondido no teu trabalho, você está roubando a tua empresa. Você está roubando o papel, a tinta e a energia. Se você espera o teu chefe sair para você fazer uma ligação interurbana para um familiar seu, você está roubando a sua empresa. Então há muitas maneiras de violar esse mandamento. Então vale aí a reflexão. O 9º mandamento. Êxodo 20, 16. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. O princípio é o mesmo do mandamento anterior. Isso eu não faço, dar falso testemunho, né? Você pensa logo num tribunal e você lá dando um falso testemunho lá diante do juiz de uma pessoa. Mas quando você fala, quando você faz uma fofoca, quando você aumenta o caso, você já está dando falso testemunho, né? Quando você está difamando uma pessoa, a pessoa de repente nem fez aquilo, mas você ouviu de um outro, de um terceiro, e aí você já começa a espalhar aquilo, difamando a pessoa, falando mal daquela pessoa. Isso já é um falso testemunho. E o testemunho falso, ele pode arruinar a vida de uma pessoa. Então é muito perigoso. E, por fim, o 10º mandamento, que está lá em Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Esse mandamento, né, que fala da cobiça, é a manifestação plena do caráter ético dos 10 mandamentos. Por quê? Porque a cobiça é o ponto de partida para muitos pecados, inclusive esses aqui citados nos 10 mandamentos. Se eu cobiço, eu posso de repente matar por causa da cobiça. Eu posso adulterar, eu posso furtar, roubar, né? Tudo por quê? Por causa da cobiça. Então a cobiça é a primeira porta, é o ponto de partida para outros pecados, né? A cobiça é aquele desejo imoderado e violento de possuir alguma coisa, né? E nós já fizemos uma lição, inclusive eu dei essa aula sobre cobiça, né? Você pode ver, procurar depois em vídeos anteriores, né? A cobiça é algo terrível e você precisa viver debaixo da orientação do Espírito Santo para que ele controle os teus passos e controle os teus desejos. Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro. Lei e graça sempre andaram juntas. A lei, os 10 mandamentos, é relevante porque expressa a graça de Deus, expressa a vontade de Deus para a nossa vida, expressa o caminho de santificação que Deus mostrou para que a gente trilhe por esse caminho. Mas Jesus cumpriu a lei, mas ele não veio revogar a lei. Ele veio cumpri-la, mas não revogar a lei. E Jesus, ele mostrou a verdadeira intenção e interpretação da lei. Jesus condenou o legalismo dos fariseus que usavam a lei para benefício próprio. Para nossa reflexão, a gente precisa meditar nos 10 mandamentos e pensar como que eu tenho reagido aos mandamentos de Deus. Em relação ao meu relacionamento com Deus, será que eu tenho cumprido? Será que eu tenho observado? E em relação ao meu relacionamento com o próximo, será que eu tenho cumprido e a maneira como eu tenho cumprido tem evidenciado o amor ao próximo? E esse amor ao próximo também tem evidenciado o meu amor a Deus? Então que você medite, que você reflite e que você procure observar e entender que sim, os 10 mandamentos é relevante para nós nos dias de hoje. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Fique na paz. Um abraço. Tchau, tchau.